Durante a abertura do 5º Fórum de Investimentos Brasil em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral e seus ministros. Em seu discurso, o chefe do Executivo disse que não se pode admitir que ninguém tenha o poder absoluto do país. Não podemos admitir no Brasil que um presidente da Câmara, do Senado, do Brasil, do Supremo, ou alguns dos integrantes desses poderes tenham poder absoluto. Eu quero, eu não quero. Eu prendo, eu desmonetizo, eu processo, eu abro inquérito, que se exploda o Ministério Público. O que está em jogo? O presidente também falou sobre a posse de armas e alfinetou Edson Fachin por proibir operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. Hoje o fazendeiro monta teu cavalo, teu jipe, o teu trator, né? Bota a arma na cintura e anda em todo o perímetro da sua propriedade. E se ele for CAC, ele bota 762 nas costas. Ué, os morros do Rio, onde o Fachin diz que a polícia não pode entrar, nem sobrevoar helicópteros, está cheio de fuzil. Virou lá um refúgio da bandidagem do Brasil todo. Parabéns, ministro Fachin. Tremenda colaboração com o narcotráfico, com a bandidagem de maneira geral. Olha, isso é mentira? Isso é fake news ou é verdade? Bolsonaro ainda defendeu o direito de fazer críticas, falou sobre o marco temporal e reclamou dos discursos ensaiados que só ficam nos papéis. Não podemos criticar decisões dele. Por que não? O que eles pensam que são? Queriam aprovar um novo marco temporal. Vocês sabem o que é isso, o novo marco temporal? Foi decidido na Constituição de 88 que até aquele momento, onde tivesse indígenas, seria reconhecido como tal, terra deles. O Fachin resolveu, não, se hoje em dia amanhecer um índio deitado aqui, na frente, isso aqui passa a ser terra de índio. Que nós que já temos a região tamanho da região sudeste demarcada como terra indígena, caso venha a ser aprovado, vamos ter mais uma área tamanho da região sul. E pela localização geográfica dessas novas áreas, são centenas, teríamos inviabilizado mais uma área tamanho do estado de São Paulo. Acabou o agronegócio, acabou a segurança alimentar. O que resta para mim? Uma vez o Supremo decidindo isso, eu pedi uma audiência com o ministro Fux, estou a chave aqui para Vossa Excelência, administra o Brasil. Ou falar, não vou cumprir. Isso é pesado? Não, isso é real. Chega de bananas na política brasileira, de demagogos, que ficam falando bonito para vocês, e por trás faz outra coisa completamente diferente. De todo mundo se conscientizar que temos que jogar dentro das 4 linhas da Constituição. E quem estiver jogando fora, e tem, naquela praça dos 3 poderes, tem que vir para dentro das 4 linhas. O normal era um chefe de executivo conspirar para permanecer no poder, e não o contrário. Ele também voltou a mostrar seu descontentamento com a transparência do sistema eleitoral e rebateu falas do ministro Alexandre de Moraes sobre cassar o registro dos candidatos que fizerem isso. Quem duvidar do sistema eletrônico, o candidato vai ter o registro cassado e preso. Eu sou obrigado a confiar? Eu posso apresentar falhas? Eu posso dizer como foi a eleição de 2014, que no meu entendimento técnico o Aécio ganhou? Eu, técnico, com a documentação que eu tenho do próprio TSE, falar que eu ganhei no primeiro turno, não posso falar isso? Vão caçar meu registro? Aqui não tem ninguém mais homem do que outro aqui no Brasil. Somos cidadãos, queremos a paz, prosperidade, tranquilidade. Mais exemplo de outro país mais aqui à esquerda, estava muito bem a sua economia. Ninguém esperava que fosse acontecer o que está acontecendo. E o Brasil vai pelo mesmo caminho ou não? O presidente falou novamente sobre Fachin e seu passado de apoio ao PT, além das pesquisas eleitorais. É justo, meus senhores, o ministro Fachin, o que tirou o Lula da cadeia e está à frente do processo eleitoral, é justo ele se reunir há 10 dias com 70 embaixadores, temos uns 15 aqui.
É justo o bispo Fachin reunir com 70 embaixadores e falar para eles de forma indireta que eu estou solapando a democracia no Brasil. E quando aparecer o retrato do final da apuração no primeiro turno, peçam que seus respectivos chefes de Estado reconheçam imediatamente o resultado das eleições. O cara não sai na rua nem para tomar uma pinga no botequim. E a pesquisa, o Datafolha, é que vai validar o nome de quem vai ser votado. Eu sou no tempo que ganhava a eleição que tinha voto dentro da urna e não amigo contando na sala cofre. Eu estou com medo de eleição? Nenhum medo de eleição. Sou democrata, prezo pela liberdade e quero a coisa certa. Nós estamos falando antes. Por fim, o chefe do executivo fez comentários sobre a segurança alimentar mundial e as riquezas que o Brasil possui. Ainda em São Paulo, Jair Bolsonaro participou da cerimônia que marca a capitalização da Eletrobras. Na Bolsa de Valores, o presidente e sua comitiva apertaram o botão que liberou a venda de títulos da maior empresa geradora de energia elétrica do país. E assim a gente abre a edição desta terça-feira de Os Pingos nos Is. Vamos a Brasília, análise de José Maria Trindade. Salve, Zé, boa noite. Importante momento esse da capitalização, a privatização da Eletrobras, né? Muito boa noite, meu caro Vitor, boa noite, Roberto, muito boa noite, Fiuza, e boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, o presidente Jair Bolsonaro é irritantemente coerente. Veja bem, ele vem falando a mesma coisa há muito tempo, desde a campanha eleitoral. Esse é o discurso. Primeiro, ele diz o seguinte: não tem ninguém que manda mais do que a Constituição. A Constituição de 88 é que manda as nossas vidas e que dá poderes aos poderosos. No regime, vamos dizer, monarca absolutista, o rei é o poder moderador, ou seja, a última palavra. É aquela história, palavra de rei não volta atrás, o rei mandou. É verdade, se nós estivéssemos vivendo um regime absolutista. A democracia, como ela é montada no Brasil, ela se reinicia. O Supremo dá a última palavra jurídica e o processo é reiniciado no Congresso Nacional ou com a apresentação de uma emenda à Constituição ou de uma lei. E é por isso mesmo que uma lei está sendo votada no Congresso Nacional, foi apresentada por um grupo de deputados, né, para regulamentar esses poderes e dizer que o Supremo não tem a palavra final em matéria constitucional. Quem faz a Constituição é o Congresso. E depois o processo pode até ser reiniciado, mas tem que mostrar o espírito da lei, ou seja, a intenção do legislador ao votar uma lei ou uma emenda à Constituição. Esta é a realidade. Sobre este tabu das urnas que foi estabelecido aqui no Brasil, não há nem na Constituição, nem na lei, e nem em lugar nenhum que a urna eletrônica é uma excelência que foi indicada como ministra do Supremo Tribunal Federal, ou algo acima de deputados, senadores, presidente da República e cidadão. A urna é um meio, a urna não é o fim, ou seja, elas podem ser quebradas, reeditadas e criticadas. Por que não? Não se faz uma crítica ao sistema democrático, não se faz uma crítica ao sistema político, não se faz uma crítica ao sistema eleitoral, quando se faz uma crítica às urnas. São aparelhos. Nem norma é. Hoje, se houver uma mudança na urna, a eleição continua com as mesmas regras. Nem regra é uma urna eletrônica, para se ter uma ideia. Então, o presidente tem razão quando ele critica essa história de que um tabu não se pode falar nada das urnas eletrônicas. E, por último, eu queria dizer o seguinte, é preciso que alguém tenha coragem, é a pergunta que se faz, onde estão os homens de coragem hoje na história mundial e na história do Brasil? Está aí. Seria muito mais fácil para o presidente Jair Bolsonaro simplesmente ficar tranquilo e deixar a coisa rolar. Ele estaria mais confortável, não seria ameaçado e não iria para a luta. Mas, senhores, nós acordamos todos os dias
colocamos o pé no chão frio e vamos para a luta, é para ter coragem, é para seguir em frente e cumprir o nosso propósito aqui no Brasil. Sobre palavras sensíveis, lindas, eu não me esqueço de um ex-presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, que tinha uma fala bastante agressiva e diferente dos outros ministros, cheios de mesuras. Um dia ele falando e foi alertado o ministro: olha as mesuras, olha a atenção. E ele reagiu não pedindo desculpas, mas dizendo o seguinte: e essas mesuras que aconteciam até hoje e que acontecem nos tribunais, elas servem para quê? Em que essas mesuras melhoram a vida do trabalhador, a vida do brasileiro? Em nada. Esta aparente mesura, ou seja, esse cuidado nas palavras, são facadas e punhaladas nas costas dos brasileiros. Então, às vezes, é preciso ser agressivo e é preciso dizer a verdade de uma maneira nua e crua para que todos entendam. Porque as mesuras, senhores, acabam colocando um pano, colocando um tampão no que acontece de real na vida do dia a dia. Opinião agora do Roberto Mota. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Grande Fiuza. Boa noite, toda a nossa audiência que já está aqui nos acompanhando pelas redes. É fato que o STF proibiu as operações policiais no Rio de Janeiro, salvo em casos excepcionais. Foi a DPF 635 que foi pedida pelo Partido Socialista Brasileiro. O Rio de Janeiro tem 1.400 favelas dominadas pelo narcotráfico. Isso não é segredo para ninguém. Essa proibição deixou a sociedade chocada. Criminosos de todo o Brasil vieram buscar refúgio no Rio de Janeiro. Isso também é fato, fartamente documentado pela imprensa. As facções do narcotráfico estão montando exércitos muito bem armados. A estimativa da polícia é que existam no Rio mais de 55 mil homens equipados com armas de guerra. Foram esses exércitos que enfrentaram a polícia nas operações do Jacarezinho e da Vila Cruzeiro. O resultado foi um grande número de mortos. A operação policial se transforma em uma operação de guerra. Vale até lembrar que antes disso, mesmo o STF já havia determinado a soltura de menores infratores aqui no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, quando a capacidade dos estabelecimentos de internação superassem um determinado nível. Alguns desses menores que foram soltos cometeram assassinatos depois que saíram. É fato também a declaração de um ministro que disse que críticas ao sistema eleitoral seriam punidas com cassação do registro eleitoral. Foi outra declaração chocante. Ninguém conhece uma lei que permita isso, cassação de registro por uma opinião. É fato também que a discussão sobre esse marco temporal é, para muitas pessoas, para muitos juristas, semeadora de insegurança jurídica. O texto da Constituição sobre isso, sobre o marco temporal, é bem claro, não há o que discutir. Mas também são muito claros outros trechos da Constituição, como os que tratam de imunidade parlamentar e do perdão presidencial, por exemplo. Esses trechos também foram reinterpretados. E aí, nessa hora, é muito importante prestar atenção na referência que o presidente Bolsonaro fez à Venezuela, nossa vizinha aqui do lado, um dos países que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo e que hoje virou uma bagunça. A civilização é uma camada muito fina que nos separa do caos. Uma vez que ela seja rompida, é muito difícil a recuperação. Daqui a pouquinho a gente fala mais justamente sobre a capitalização da Eletrobras. Teremos aqui a presença do presidente do BNDES, Gustavo Montesano, em uma entrevista exclusiva. Mas antes, a análise do Guilherme Fiuza sobre essas falas que destacamos aqui do presidente Jair Bolsonaro hoje aqui em São Paulo. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Roberto Mota. Um abraço ao mestre Augusto Nunes, um beijo para Ana Paula. Boa noite
a todos. Vitor, num país normal, se a gente estivesse numa conjuntura não intoxicada, este noticiário inicial que nós estamos apresentando se concentraria no assunto Eletrobras. Isso é o país perseguindo a sua agenda de modernização, isso é o país avançando e se livrando dos parasitas do Estado. Esta agenda se iniciou no final dos anos 80 ainda, início dos 90, o país com gente que sabe fazer conta, com bons valores, portanto, da sociedade brasileira, que estudaram, que se doaram com interesse público, enfrentaram os parasitas da nação. E o Brasil sofreu uma guinada nos anos 90. O Brasil, em termos da comunidade internacional, saiu da adolescência, era um país caloteiro. A mega hiperinflação dos anos 80 e início dos 90 era respondida com uma série de medidas inócuas, de medidas fantasiosas, e o país ia, portanto, se deteriorando. O país ia num caminho, de fato, de imersão no populismo, com a degradação da moeda, com a degradação da qualidade de vida. Houve essa encruzilhada nos anos 90, mudou essa cultura e, desde então, o país vem tentando retomar essa agenda. Ela vai sendo tocada sempre que possível, sempre que se abre um espaço na política econômica, por exemplo, na institucionalidade como um todo. Nós sobrevivemos à rapinagem petista, o país retomou essa agenda depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e está aí tentando, nesse momento, nessa conjuntura, levar adiante essa mesma agenda com sucesso, com êxito. Tem tido, de fato, bons resultados macroeconômicos, apesar da conjuntura trágica que nós temos passado, mas, infelizmente, apesar da sociedade ter a felicidade de ter pessoas que sabem gerir e que estão dispostas a fazer isso com o seu espírito público, numa agenda positiva, numa agenda de reconstrução da infraestrutura, numa agenda contínua de desburocratização. Isso é a única coisa que interessa à sociedade brasileira, aos cidadãos, em termos de política, em termos de governo. E é isso que nós estamos vivendo. Já falei aqui de vários governos, então isso não é um comentário laudatório sobre este governo, especificamente. Tem erros e acertos, mas está levando adiante essa agenda difícil. No entanto, a notícia não pode ser só a Eletrobras, uma privatização importantíssima, a gente vai comentar, que pode trazer aí boa melhoria nos serviços, nos preços, vamos aguardar. Mas nós temos que discutir o STF. Nós estamos nesse disco arranhado no Brasil, porque o STF, uma corte judiciária, e o TSS, o Tribunal Eleitoral, fazem política. Saíram da sua função, inverteram as prerrogativas e atacam, investem contra o presidente da República, que é candidato à reeleição, num jogo político aberto e ostensivo. É por isso que nós temos que discutir, estamos preocupados, como o país inteiro está, e o presidente da República está vocalizando essa preocupação. Por quê? Uma corte que tem integrantes capazes de interpretações vagas, alegóricas do direito, para fazer o que bem entendem, inclusive dispor sobre mandatos parlamentares, mandatos de representantes da democracia, que é o pilar da democracia. Eles já sinalizaram que eles vão caçar quem eles quiserem, com o argumento que eles quiserem, dizendo que é fake news, desinformação, ódio, antidemocrático, aquela cartilha que a gente já conhece. E, evidentemente, que há o outro componente, que é a vulnerabilidade do sistema eleitoral, que, como assinalou o presidente Bolsonaro, nessa exposição que ele fez, se tornou também um tabu.
o Supremo, com a concorrência, com a cumplicidade da outrora chamada grande imprensa, quer censurar, quer estigmatizar todos aqueles que apontam as vulnerabilidades do sistema que existem, são reais. O sistema, inclusive, já foi violado. O inquérito sobre essa violação não chegou a termo, porque os arquivos da eleição sumiram, foram apagados. Isso não é, evidentemente, um ambiente de confiança no sistema, e é isso que o presidente, sistema eleitoral, é isso que o presidente está vocalizando. Então, Vitor, para concluir, deveríamos estar discutindo privatização da Eletrobras e a eleição com candidatos capazes de chegar e dizer: nós podemos fazer melhor do que esse governo está fazendo, nós podemos ir além, nós temos reformas ainda mais profundas e libertadoras, né, dos parasitas do Estado para apresentar, mas nós não temos. Nós temos uma polarização com o ex-presidiário reabilitado por esse mesmo Supremo e por esse mesmo, enfim, que tem como extensão o TSE, que preside justamente o processo eleitoral.